como o irmão Maurício já falou, eu sou o William, eu sou um dos pastores ali da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato. Estou aqui hoje com vocês para dar sequência a essa série de mensagens na Epístola aos Hebreus. E já ouvi a primeira mensagem do pastor Ivan, depois a mensagem do irmão Maurício, e eu falei, que responsabilidade, hein? Ficaram muito boas as mensagens, espero que também hoje eu possa fazer aquilo que a Bíblia diz que é a qualidade essencial do ministro. Não que ele seja eloquente ou que ele faça uma grande demonstração de sabedoria, mas que ele seja fiel, que ele possa interpretar a palavra de Deus com fidelidade. Deus me dê graça para fazer assim com os irmãos hoje, com a palavra de Deus. Vamos então, meus irmãos, abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 4. Eu estou lendo na versão ARA. Eu sei que os irmãos têm mais costume de usar a versão Almeida século XXI, né? A versão ARA é muito parecida, então eu creio que nós não vamos ter muitas diferenças. Vamos fazer a leitura então. Hebreus 2, do 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, o Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito, segundo a sua vontade. Então, meus irmãos, aqui no capítulo 2, Paulo, o autor de Hebreus, que algumas pessoas pensam ser Paulo, o Ivan já deixou claro que não é. Alguns autores pensam que sim, como John Owen, mas deixando esse assunto para outro momento. O autor de Hebreus, ele vai então continuar, aplicar aquilo que ele tinha falado no capítulo 1. Como nós já vimos aqui, no capítulo 1 de Hebreus, o autor ele vai provar de maneira magistral a superioridade do Filho em relação aos anjos. Eu creio que o ponto alto da argumentação do autor de Hebreus, ali no seu capítulo 1, é o versículo 3, quando ele vai provar que o Filho é Deus. Ele diz o seguinte, falando do Filho, ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser divino. A Bíblia diz, por exemplo, que o homem é criado à imagem de Deus, mas somente o Filho é a exata imagem de Deus. Ele é Deus. E ele diz de maneira ainda mais clara aí no versículo 8 do capítulo 1. Ele cita o Salmo 45, versículo 6, e aplica ao Filho. Ele diz, mas acerca do Filho, diz Deus, Deus Pai, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Portanto, o Filho é Deus. E como Deus, ele é superior a todas as suas criaturas, inclusive aos anjos. Então ele prova de maneira muito clara, como o Maurício falou na última pregação, a superioridade de Cristo sobre tudo, inclusive sobre os anjos, que naquela cultura, como o pastor Ivan falou, especialmente na comunidade de Qumran, eles começaram a ser tidos como criaturas superiores, que deveriam ser tratadas com uma certa reverência e até mesmo com um certo tipo de adoração, como nós vemos esse problema também na Epístola de Paulo aos Colossenses. Havia na igreja primitiva, em algumas comunidades, essa superstição, que os anjos eram de alguma maneira superiores, inclusive chegando a serem adorados. Então nós chegamos aqui no capítulo 2. Nos versículos de 1 a 4, o autor ele vai aplicar, ele vai nos exortar aquilo que ele tinha exposto no capítulo 1. Primeiramente, ele nos faz uma exortação. Essa exortação da primeira parte do versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas.
Essa é a exortação-chave dessa passagem, dessa perícope. E em seguida ele vai argumentar para reforçar essa exortação que ele nos faz aplicando o que havia sido dito no capítulo 1. E essa exortação dele é então reforçada por uma argumentação que se divide basicamente em duas. A primeira parte dessa argumentação está no final do próprio versículo 1, em que ele diz assim: importa que nós nos apeguemos cada vez mais a essa mensagem que nós temos ouvido, para que não nos desviemos delas. Então, a primeira argumentação é: se você não se atentar com mais firmeza a essas verdades que vocês ouviram, vocês vão se desviar dela. E a segunda exortação é: porque como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? E em seguida, todo o restante dos versículos são desenvolvidos com base nessa argumentação para reforçar a exortação inicial. Então, primeiramente, nós temos aqui uma exortação no versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Não nos desviemos em tempo algum. Ele começa dizendo: por esta razão, ou seja, por tudo que já foi dito anteriormente a respeito da superioridade absoluta do Filho e, portanto, da superioridade da mensagem que ele veio trazer, os anjos foram os mediadores da lei, mas Cristo, o Filho, ele é mediador da nova aliança. Portanto, por esta razão, nos convém, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza àquilo que Deus falou por meio do Filho. É como ele diz nos primeiros versículos do capítulo 1. Deus falou de muitas maneiras no passado, inclusive por anjos, sonhos e revelações. Mas nos últimos dias, agora, para vocês, na nova aliança, ele falou pelo Filho. Então, nos convém nos apegar de maneira cada vez mais firme à palavra falada pelo Filho. Então, ele diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza. Essa palavra aqui, traduzida por apeguemos, é a palavra grega prosetio, que significa, aqui pelo contexto, prestar atenção, trazer para perto, se apegar, se apossar a essas verdades que nós temos ouvidas. Não apenas nos tornarmos ouvintes esquecidiços, ouvindo e depois esquecendo, não, mas nos apegando a essas verdades que nós temos ouvido. Essa palavra em grego aqui também, ela dá a ideia de você, quando chega com um barco, o marinheiro, atracar esse barco no navio, fazer com que atracar esse barco ao porto, fazer com que esse barco se apegue ali, aporte, atraque naquele porto. Então a ideia para nós é que nós devemos atracar todo o barco da nossa vida, toda a nossa esperança nessa palavra que nós temos ouvido. Precisamos de toda força nos apegar a essas verdades, sermos diligentes. Nós temos que apegar o que então? A verdade. Ele vai dizer em seguida no versículo: as verdades ouvidas. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara em Romanos 10, 17, em outras passagens, para nos mostrar que a fé vem pelo ouvir. É por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que é a verdade, que nós somos salvos. Porém, a salvação, meus irmãos, não vem apenas pelo mero ato de ouvir, ou de ouvir uma vez. É necessário que depois de ouvirmos inicialmente, nós nos apeguemos a essa verdade. E não apenas inicialmente, ou de maneira inconstante, mas nos apeguemos cada vez mais a esse evangelho, com cada vez mais diligência. Porque, meus irmãos, depois de crer, é necessário que nós nos apeguemos à verdade. Aliás, esse apegar-se à verdade, esse perseverar em algo que você iniciou crendo. E a perseverança na fé e na verdade é um dos principais temas da Epístola aos Hebreus. Ele fala mais adiante, no capítulo 3, no versículo 14, sobre algo extremamente importante. Eu peço que os irmãos redobrem a atenção para que vocês possam perceber a importância bíblica, a importância que o autor de Hebreus dá a essa perseverança dos crentes. Ele diz:
em Hebreus 3:14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. A fé, meus irmãos, sem perseverança não é nada. Assim como a fé sem obras é morta, uma fé que não persevera finalmente se mostra também inútil. Depois de crermos, é necessário que nós nos apeguemos firmemente a essa verdade que nós temos ouvido. Portanto, meus irmãos, fé não é uma coisa que você fez, que aconteceu no passado. É uma coisa que nós fazemos e nós continuamos fazendo. Nós cremos e perseveramos em fé. Portanto, a fé não é um particípio. Não é algo que começou no passado e acabou. É um gerúndio. É algo que começou e continua. Os crentes, eles perseveram em fé. Então, como eu sei se eu criei hoje? Se eu criei no passado? É que eu continuo crendo hoje. Como é que eu sei se eu me arrependi no passado? Eu continuo me arrependendo hoje. Porque a fé verdadeira, a fé bíblica, traz consigo essa característica, a perseverança. Então, meus irmãos, que nós possamos ver isso, para que em momento algum nós venhamos nos desviar dessas verdades gloriosas que nós temos ouvido, dessa fé preciosa que nós chegamos a crer. Isso é totalmente importante. Em um passado não muito distante, eu creio que a maioria de nós foi despertada para ouvir o Evangelho. Nós, de alguma maneira, tivemos contato com a mensagem do Evangelho, fomos despertados para a nossa condição de pecadores, então nós buscamos nos unir a uma igreja, buscamos conhecer mais a respeito daquela mensagem com a qual nós tivemos um contato inicial. Chegamos então nessas igrejas, nessas comunidades eclesiásticas, buscamos aqueles que nós considerávamos como mestres e perguntamos a eles, então, como eu faço para ser salvo? De que maneira uma pessoa é salva? Então, nesses lugares nós ouvimos algo mais ou menos semelhante a isso. Olha, Cristo já morreu por você. Ele fez a parte dele. Agora você precisa fazer a sua parte. Ele já derramou o sangue dele para perdoar os seus pecados. Agora você precisa pagar o preço, precisa ser obediente, precisa ser fiel. Você precisa fazer as obras para que você seja salvo. Agora, Cristo fez a parte dele, faça você a sua. Corra, trabalhe, venha para o culto, dê o dízimo, participe da campanha, participe da vigília, cumpra essa campanha, sacrifique, ore, jejue, faça essa e aquela outra obra. Então, como nós aprendemos, segundo essas pessoas nos disseram inicialmente, que a salvação é pelas obras, nós vivíamos totalmente perturbados. Porque em um dia nós acordávamos salvos, mas durante aquele dia nós cometíamos algum pecado especialmente grave e íamos dormir com a consciência perturbada pensando, será que essa noite Deus vai me matar e enviar para o inferno? Porque nos ensinaram errado, nós pensávamos que a salvação dependia de tudo que nós fazíamos e não de Cristo. Só depois, então, o nosso coração perturbado, depois de passar por todos esses maus entendidos, é que nós, pela graça de Deus, viemos então a conhecer o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que está anunciado nas Escrituras Sagradas, a verdadeira fé. Só então nós aprendemos o verdadeiro significado daquilo que está escrito em Romanos 1, do 16 ao 17, que o Evangelho de Deus é o poder dele para a salvação de todo aquele que crê. Não daqueles que fazem muitas obras, que se matam para adquirir a sua própria salvação, mas daquele que crê no sacrifício de Cristo. Pois o justo viverá pela fé, e não baseado em suas obras, naquilo que ele faz ou naquilo que ele deixa de fazer. Ele confia nos méritos de Cristo, e não nas suas próprias realizações. Nós então, finalmente, aprendemos aquilo que está escrito em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. E graças a Deus por isso. Talvez eu descrevi a maioria de vocês que começaram a sua caminhada cristã crendo em doutrinas que não eram verdadeiras, e especialmente nessa ideia da salvação pela fé
pelo livre-arbítrio e que você precisaria perseverar pela sua própria força. E depois conheceu o Evangelho e pela graça de Deus pôde saber: a minha salvação não depende do que eu faço, depende do que Cristo fez. Porém, depois de nós conhecermos a verdade, com o passar do tempo, muitas dessas pessoas que saíram de um meio legalista e religioso e conheceram a verdade da salvação pela fé e pela graça, elas começaram então a relaxar. Então você quer dizer que não é pelo que eu faço? Então eu não sou salvo por vir ao culto? Não. Eu sou salvo pelo que Cristo fez? Sim. Então não vou mais vir ao culto, não. Então eu não sou salvo por ler a Bíblia e por orar? Não. Então, por que eu estou orando? Por que eu estou lendo a Bíblia? Por que eu vou perseverar? Se a salvação não depende da minha perseverança, não depende do que eu faço. Então, antes, essas pessoas tinham um zelo sem conhecimento. E agora, muitas delas passam a ter um conhecimento sem zelo. Antes, elas tinham uma fé cega. Agora, elas têm uma fé morta. Qual o pior dos dois? Aquele que sai praticando sem conhecer a verdade? Ou aquele que diz conhecer a verdade, mas está morto, inerte, estático? É contra todas essas posturas que o autor de Hebreus nos exorta. Nos apeguemos cada vez mais firmemente à verdade que nós temos ouvido. Esse apegar não é um mero ouvir estático. Está claro pelo contexto que o que ele está dizendo é: perseverem, pratiquem essa verdade. Não tem apenas uma fé de ouvir, mas uma fé operosa. É o que Tiago diz. Aqueles que serão justificados não são apenas os ouvintes da palavra, mas aqueles que praticam, que perseveram em obedecer a palavra. Meus irmãos, se nós não estivermos cada vez mais nos apegando à palavra, nós estaremos nos afastando dela e sofrendo todas as consequências que isso acontece. Qual é o problema? Tanto dessas pessoas que têm uma fé sem conhecimento e essas outras pessoas que têm uma fé que não é operosa. Não se apegaram à palavra de Deus. E a nossa própria experiência não confirma isso? Quantas vezes, eu penso que isso com certeza já deve ter acontecido nessa igreja. Vocês olharam para uma pessoa aqui que frequentava, que estava no meio de vocês, e olhando para o exemplo, para a postura daquela pessoa, para as suas palavras e as suas obras, vocês diziam assim: se essa pessoa não for crente, eu não sei quem pode ser. Que irmão zeloso! Mas que irmão piedoso! Olha a postura dele, olha os frutos dele. Esse é verdadeiramente um exemplo de crente. Mas com o passar do tempo, essa pessoa simplesmente se desviou. Abandonou a palavra, se entregou ao pecado, se entregou ao mundo, se entregou a Satanás. O que aconteceu com ela? Ela não se apegou à palavra de maneira cada vez mais firme. É como diz Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Nós somos instados a uma ação. Não é apenas para você conhecer a verdade, tomar conhecimento, se informar acerca da verdade. Mas é para comprar. Isso exige uma ação, um esforço. Compre. E depois disso, não há vendas. Não venda a verdade por nada. Não é que com a nossa boca nós vendemos a verdade. Nós não negamos a verdade com a nossa boca e com as nossas palavras. Nós costumamos negá-las com as nossas obras. Se eu lhe perguntar: você acha que é importante ler a palavra de Deus? Você diz sim. Eu pergunto: você lê a palavra de Deus? Eu não tive tempo. Nessa semana não deu. Nós não negamos a verdade com a boca. Nós negamos com as nossas ações. É por isso que não são as nossas palavras que mostram quem nós somos, mas os nossos frutos. Compremos a verdade, meus irmãos, e não nos desviemos dela em tempo algum. Pela graça de Deus, até o fim. Mas por que essa exortação tão enfática do apóstolo? Porque ele nos exorta: nos apeguemos a essa palavra, não nos desviemos dela em tempo algum, por causa daquilo que vai ser dito em seguida na segunda parte do versículo 1.
Ali o autor de Hebreus, ele começa a argumentar conosco. Ele vai dar o motivo, a razão dessa exortação, para que nós nos apeguemos cada vez mais às verdades ouvidas. Nós poderíamos perguntar, mas o que acontecerá se eu não me apegar à verdade? Então, o que a passagem deixa muito claro para nós é que se nós não estivermos cada vez mais nos apegando à verdade, nós estaremos nos desviando dela. Não existe um ponto neutro. Você está se apegando cada vez mais à verdade? Não, William, eu já fui mais fervoroso. Agora eu confesso que eu não tenho mais aquele desejo, aquele fervor, aquele ardor de estudar e buscar. Mas, assim, eu não estou me desviando dela. Sim, meu irmão. Todo mundo que deixa de ler a Bíblia e que vai para o mundo, se desvia completamente da verdade, ele começa com o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Deixar de se apegar à verdade. É exatamente esse começo de todas as tragédias. Todos aqueles que cometeram as maiores apostasias começaram um pouquinho. Lembrem, meus irmãos, nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedrinhas. São as pequenas coisas que nos fazem nos desviar da palavra de Deus. Se nós não estivermos nos apegando, nós estaremos nos desviando. É o que é dito aqui. Todo aquele que cai, ele cai dando esse primeiro passo. E qual é o passo? O primeiro passo em direção à queda? Nos desviar da palavra de Deus. É como Spurgeon diz, toda vez que você errar, é porque você se desviou da palavra de Deus. Aliás, o pecado não é isso? Nos desviarmos da palavra de Deus, transgredirmos o mandamento de Deus, mas se nós nos apegássemos à palavra de Deus com todo o nosso coração, nós jamais erraríamos. De tal maneira que, à medida que nós nos mantermos apegados à palavra, nós nos mantemos longe do erro, perseverantes, conforme a palavra de Deus nos ordena. Agora, a palavra aqui, traduzida por desviemos, para que delas jamais nos desviemos, é a palavra grega pararreó. E ela denota um afastamento espiritual. Meus irmãos, como esse afastamento é espiritual e, portanto, ele é invisível, muitas vezes nós não conseguimos perceber nesse primeiro momento, quando nós nos afastamos. Só existe uma maneira de nós percebermos esse afastamento espiritual. Como ele ocorre? Quando? Qual é a evidência de que está havendo esse afastamento espiritual? É a negligência exterior para com a palavra de Deus, para com os meios de graça. Quando nós deixamos de nos esforçar diariamente por nos apegar à palavra de Deus, de não apenas ouvi-la, mas praticar em nosso viver diário, é aí que houve um afastamento espiritual. Naquele livro do John Owen, sobre a mortificação do pecado, ele dialogando com um interlocutor imaginário, ele imagina uma pessoa perguntando a ele assim, mas se nós não lermos a palavra, se nós não orarmos e vigiarmos, nós iremos cair em tentação? E o John Owen diz assim, não, se você deixou de orar, se você deixou de ler a palavra e de vigiar, não é que você cairá em tentação, você já começou a cair. Agora só está faltando a consumação da queda, mas você já começou a cair. Nós começamos a cair no exato momento que nos desviamos da palavra de Deus. Já há um afastamento espiritual. Às vezes um irmão falta ao culto, e você pergunta, irmão, por que você faltou? Tome cuidado. Por quê? Porque todos que se desviam assim. Falta um culto aqui, não lê a Bíblia ali. E essas são as portas de entrada para os pecados maiores, até o desvio completo. Portanto, meu irmão, não se apegar à palavra é se afastar dela. Se eu não for diligentemente apegado à palavra, eu com certeza me desviarei delas. Isso não é uma possibilidade. Ele não diz assim, se você não se apegar à palavra, pode ser que você se desvie. Não, é uma certeza. É como se ele estivesse dizendo assim, se você não beber água, você vai ficar com sede. É uma certeza. Diante disso, você está se apegando à palavra ou não?
Se a sua resposta for, eu já fui mais apegado um tempo, então agora você está mais desviado da palavra de Deus. Isso é terrível, meus irmãos. Levemos essa exortação a sério. Nos apeguemos a ela de todo o nosso coração. Pois se nós perdermos o evangelho, meus irmãos, nós perdemos tudo. Tudo que vale a pena. É isso que diz o puritano Matthew Henry comentando essa palavra. Quando o evangelho é perdido, por nós não nos apegarmos à palavra, nós perdemos tudo. Quantas igrejas há hoje que abrem as suas portas, fazem um culto quando nós fizemos, mas é um culto totalmente vão e desagradável a Deus. Por quê? Perderam a palavra. Perderam o evangelho. Não perseveraram, não conservaram essas verdades gloriosas. Que isso não aconteça conosco. Se deixarmos de vigiar, meus irmãos, daqui a pouco nós estamos aqui nessa igreja falando de teologia da prosperidade. Por quê? Acontece! Se não perseverarmos, se não nos apegarmos à palavra, o nosso fim certo será um desvio dela. A segunda parte da argumentação, então, começa no versículo 2, onde está dito assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, o que o autor está buscando nos persuadir aqui é o seguinte: talvez alguns daqueles hebreus tivessem um pensamento semelhante a algumas pessoas hoje que dizem crer no evangelho da graça. Eles pensam assim: salvo uma vez, salvo para sempre, portanto, eu não preciso perseverar. Portanto, para mim, que estou em Cristo, já nenhuma condenação há. Eles pegam uma verdade bíblica, a verdade da perseverança dos santos, e que de fato aqueles que são crentes são seguros em Cristo, mas eles a pervertem fazendo disso não um motivo para a diligência, como a Bíblia nos ordena, mas como uma desculpa para a sua negligência. Talvez esses hebreus estivessem correndo esse risco. É por isso que ele diz: se nós não nos atentarmos cada vez mais firmemente para esta palavra, não pense que vocês ficarão impunes. Se aqueles que ouviram a lei por meio de anjos não ficaram impunes, não pensem que vocês ficarão. Se a palavra falada por Deus por meio de anjos é importante, quanto mais a palavra de Deus falada por meio do próprio Filho, do próprio Deus. Que nós, então, meus irmãos, possamos ter bem claro em nossa mente que a negligência com a palavra de Deus não é algo sem importância. É algo que nos traz castigo. Muitas vezes, quando nós lemos uma palavra dessa, nós queremos fugir, não é? Da força dessa palavra. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E nós pensamos assim: não, mas eu, como já sou crente, eu posso pecar e o pecado não vai trazer nenhuma consequência para mim, não. Porque eu já sou crente. Então essa passagem aqui da Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte, não vale para mim. Essa passagem aqui que diz que aqueles que pecaram debaixo da lei foram castigados, essa aqui não vale para mim porque eu estou debaixo da graça. E nós, digamos assim, anulamos tudo que a palavra de Deus está dizendo por nós. Toda a força da exortação é anulada porque simplesmente nós não queremos ouvir o que a palavra nos diz. Nós já estamos nos desviando da palavra dita para proteger a nossa negligência e a nossa vida cristã relaxada. Que isso não aconteça conosco, meus irmãos. Porque aí vem a parte inicial do versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Essa é uma pergunta retórica. A resposta que o autor quer evocar em nós é: não escaparemos. Não escaparemos. Irmãos, vocês sabiam que a salvação é uma coisa que pode ser negligenciada? Vocês sabiam que negligenciar a salvação é sinônimo de perdição? Então, quando você vê uma pessoa que se diz salva, mas negligencia a sua salvação, você pode ter certeza, com a autoridade da palavra de Deus, que provavelmente você está diante de uma pessoa que não tem salvação nenhuma. É um perdido. É uma pessoa que vive em seus pecados, apesar de fazer uma profissão de fé e aparentar ser cristão.
que o texto diz? Como escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação? Quem negligencia a sua salvação, meus irmãos, não é salvo. Não pode escapar, segundo o texto. Não é que ele perde a salvação. Como é que ele vai perder algo que ele não tem? Ele perde uma salvação apenas aparente, que ele aparentava ser. Portanto, aqui eu aprendo que a característica do salvo é que ao invés de negligenciar a sua salvação, ele é cada vez mais firme para desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Você era crente antes? Então agora, se você é um verdadeiro salvo, você deve ser ainda mais crente. Você era um bebê antes, agora você tem que crescer, você tem que amadurecer. O normal de todo organismo vivo, seja uma planta, um animal, uma pessoa, é amadurecer, é crescer, é se desenvolver. A Bíblia vai dizer que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sim, muitas vezes, mesmo como justo, nós temos quedas, nós temos falhas. Às vezes parece que a nossa luz não está brilhando, ela está enfraquecendo e apagando. Mas quando nós olhamos para o panorama geral da vida de um crente, é uma vida de alguém que não negligencia a sua salvação. Mas quando nós percebemos que a característica geral daquela pessoa que se diz cristã é que ela negligencia a oração, ela negligencia a congregação, ela negligencia os conselhos e admoestações dos irmãos, ela é descuidada e está constantemente caindo em pecado, nós estamos ali, meus irmãos, diante de uma pessoa que não é salva. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Não escaparemos de maneira nenhuma. Muitas vezes nós olhamos, mas que coisas terríveis aconteciam ali no Antigo Testamento, né? A terra se abria e comia pessoas. Uma pessoa tocou na arca, Deus a fulminou. O Deus do Antigo Testamento, mas que Deus severo, hein? Aquele Deus tinha uns castigos severos. O que essa passagem está nos dizendo? Versículo 2 e 3. Você acha que aqueles castigos eram severos? Eram muito severos. Porque você não sabe o castigo que está reservado para aquelas pessoas que negligenciam o filho. Negligenciam a verdade que elas já dizem ter ouvido, mas que nunca de fato deram ouvidos, porque elas não manifestam na prática, que compreenderam e creram na palavra de Deus. Nos atentemos para isso, meus irmãos. Essa palavra é dirigida para vocês. Essa epístola não foi mandada aos pagãos. Foi mandada à igreja cristã, porque ela corria um perigo real. Pessoas que estavam lá inseridas no meio, como vocês estão inseridos aqui, correm esse perigo real. Se nós somos salvos, Deus vai nos preservar por meio dessas admoestações. Os crentes ouvem essas admoestações e dizem assim: eu preciso mesmo ter cuidado com a minha vida. Eu preciso mesmo vigiar mais. Eu preciso mesmo orar mais. Mas aquele que não é salvo, ele relaxa e diz: não, Deus perdoa. Não precisa disso não. Acho que você está sendo muito radical. Você acabou de dizer aí que o evangelho é mais severo do que a lei, que quem transgredir debaixo do evangelho vai receber um castigo maior do que os que receberam um castigo debaixo da lei. Que legalismo, não. Deus é graça. Deus é amor. Não existe isso não. É esse tipo de mentalidade que o autor está querendo combater. Vocês entendem, meus irmãos, a seriedade disso? Que nós possamos então guardar essas palavras no nosso coração. Sejamos cada vez mais diligentes. Porque como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? O que o apóstolo quer dizer aqui por salvação é algo além, é algo a mais. Ele usa a palavra salvação aqui como uma metonímia. O que é uma metonímia? É quando nós usamos uma palavra ou uma expressão em substituição de uma outra palavra ou expressão quando possui uma relação entre elas. Por exemplo, quando eu digo assim: olha, o homem pediu a mão da mulher em casamento. Eu estou querendo dizer que o homem pediu somente a mão? Não, ele pediu a mulher inteira, a pessoa dela inteira. Um outro exemplo acontece lá em Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Significa que o próprio vinho é escarnecedor? Não. Mas que aquele que bebe vinho tende a se tornar escarnecedor. Significa que a bebida forte ela é alvoroçadora? Não. Mas que aquele que toma bebida forte tende a se tornar alvoroçador, criar confusões e contendas. Assim,
A palavra evangelho aqui é usada como uma metonímia. Uma metonímia para quê? Para o evangelho. Para toda a mensagem falada por Cristo. A mensagem que nos foi confiada. Essas palavras, essas verdades que nós já temos ouvido. Meus irmãos, negligenciar a verdade é negligenciar a salvação. Ele vai argumentando e reforçando cada vez mais o que ele já tinha dito, para que nós não pensemos de maneira alguma que nós podemos negligenciar o evangelho, negligenciar a verdade, sem com isso negligenciar a nossa salvação. Nós não estamos falando de perder galardão, não estamos falando de alguma maneira receber uma palavra dura no último dia, nós estamos falando de perder a salvação. Não a salvação que você já conquistou. Se nós somos salvos, não podemos perder. Mas é para que nós, que de fato cremos em Cristo, ouvindo essas exortações, sejamos cada vez mais diligentes. E que para que fique claro que aqueles que saíram do nosso meio e perderam a salvação, é porque nunca foram salvos. Esse aqui é o cajado de Deus para separar os bodes das ovelhas. Para separar o trigo do joio. A ovelha, o trigo, ele persevera. Ele é diligente. Mas o bode, o joio, não persevera. É como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Toda a planta que meu Pai não plantou, finalmente será arrancada. O autor de Hebreus, então, nos dá essa exortação profunda, para que de maneira nenhuma venhamos a nos afastar dessas palavras que nós temos ouvido. Comentando essa passagem, Calvino diz o seguinte: Deus quer que valorizemos os seus dons de acordo com a sua importância. Quanto mais preciosos são eles, os dons de Deus, mais abjeta é a nossa ingratidão, caso não conservemos para nós mesmos o seu valor intrínseco. Em consonância com a grandeza de Cristo, assim será a severidade da vingança de Deus contra todos os que desprezam o Evangelho. Meus irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação ela é tão grande porque vocês eram grandes pecadores. Vocês lembram como vocês eram antes de conhecer a Cristo? Como eu falei, provavelmente a maioria de vocês não eram ateus e blasfemos. Vocês simplesmente negligenciavam. Vocês até talvez nasceram numa família de crentes, ou numa família católica, ou numa família espírita, ou numa família secular, e vocês se perguntassem quem é Jesus para vocês. Vocês diziam, uma pessoa boa. Acho muito bom. Mas você vivia a sua vida como se ele não existisse, como se a verdade não fosse verdade. Portanto, embora você dissesse que cria em Cristo, ele não era o Senhor do seu coração. Você fazia o que você queria. Você fazia aquilo que é reto aos seus próprios olhos. Você pecou contra os conselhos da sua mãe. Você pecou contra a sua consciência. Você talvez tenha pecado contra as pregações que você já ouviu. Até que houve um dia em que essa tão grande salvação o alcançou. Por que você? Será que você era melhor do que os outros? Por que você está aqui hoje preservado para ouvir o Evangelho e receber essa tão grande salvação quando o seu amigo de infância morreu e está no inferno agora? Quando a maioria dos seus parentes que vieram antes de você, quando você começa a sentar e fazer as contas da sua genealogia que vem para trás de você, você pensa assim, todos se perderam. Nenhum deles creu no Evangelho. O meu avô não cria. A minha avó não cria. Os meus tios não criam. O meu pai e a minha mãe não creem. Todos morreram sem fé e sem esperança. Mas eu fui alcançado. Que grande salvação. Somente o Evangelho, meus irmãos, Jesus Cristo, pode trazer essa tão grande salvação para tão grandes pecadores como nós. Que possamos então, meus irmãos, nos regozijar nisso. Nos apegar cada vez mais firme a essas verdades. Que grande Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Agora na parte B do versículo 3, essa salvação, o autor segue dizendo, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Aqui ele fala de três coisas. Primeiramente ele fala do testemunho de Cristo.
Essa palavra, ela foi falada pelo próprio Cristo, não por homens, não por anjos. O que eu estou falando aqui para vocês não é a palavra de um pastor, não é a palavra de um homem, não é a minha opinião pessoal. É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Eu estou repetindo o que Cristo disse. Essas são as palavras do próprio Cristo. Às vezes nós pensamos, eu queria ter ouvido Cristo, o Sermão do Monte, já pensou? Ouvir ao vivo? Não precisamos, porque Cristo está falando exatamente agora. Essa mensagem é a mensagem que primeiramente foi anunciada por Cristo. Eu só estou anunciando agora porque Ele anunciou primeiro. Se essa palavra não é suficiente para nos levar à obediência, a nos apegar cada vez mais à nossa salvação, nada será suficiente. Vocês lembram da parábola do rico e Lázaro? O homem rico morre e vai para o inferno, e no inferno ele fala, em dado momento, a Abraão: Abraão, deixa eu voltar e ir lá falar com os meus irmãos, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. E aí Abraão diz assim ao homem rico: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele fala: não, mas se um dos mortos ressuscitar, eles ouvirão. Ele fala: se eles não ouvem Moisés e os profetas, se não ouvem a palavra de Deus, tampouco ouvirão se alguém ressuscitar dos mortos. Ouvir Jesus pessoalmente, ver milagres, não nos faz crer. Se a palavra não nos fizer crer, nada nos fará crer. A fé não vem por ver milagre, mas por ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, que foi primeiramente anunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não por anjos. Nisso se mostra a superioridade dessa mensagem. Depois, é dito ainda no versículo 3, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Meus irmãos, em que consiste a pregação do Evangelho? Às vezes algumas pessoas elas são tímidas com relação à pregação do Evangelho. Mas a pregação do Evangelho consiste apenas em confirmar o que Jesus disse. Você não precisa ter criatividade. Você só precisa ser um repetidor. Você só precisa repetir o que Jesus disse. Estude o Evangelho, estude as palavras de Cristo. Quando for conversar com uma pessoa, anunciar o Evangelho a ela, repita. Confirme. O que é que essas pessoas fizeram? Elas ouviram a mensagem primeiramente anunciada por Cristo e depois confirmaram aqueles outros que a ouviram. Essa é a nossa responsabilidade, é o nosso papel. E em seguida, no versículo 4, nós vamos ver o testemunho de Deus. Primeiramente, Cristo é testemunha dessas verdades, porque Ele que iniciou proclamando essas verdades. Depois, essas verdades também foram testemunhadas por aqueles que ouviram a Cristo, foram confirmadas por eles. E no versículo 4, essa mensagem, ela também é confirmada por Deus. Deus é testemunha dessas verdades, como diz aí o versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito, segundo a sua vontade. Aquele, meus irmãos, que não recebe a palavra, que não dá crédito à palavra e persevera nela, despreza não apenas a palavra de Deus, mas também as obras de Deus, os feitos prodigiosos de Deus, que Ele realizou para confirmar essa palavra. Comentando essa passagem, Calvino diz o seguinte, prestem atenção, meus irmãos. Para aumentar a sua importância, a importância dessa proclamação do Evangelho por meio do Filho e dos seus enviados, Deus designa os milagres e faz uso de 3 termos para denotar esses milagres. Primeiro, aqui, esses milagres são chamados de sinais. O que significa um sinal? Calvino vai dizer, é algo que incita a mente humana a atentar para algo mais elevado. Os sinais que Deus realizou para cumprir a sua palavra não apontavam para si mesmos, mas para algo mais elevado. Por exemplo, você está no trânsito e de repente você vê lá no sinal vermelho. O que é que aquilo significa? Você tem que apenas ser informado de que o sinal está vermelho? Não. Aquilo ali quer apontar você para outra coisa, quer levar você a outra informação. Quer dizer para você, pare. Você precisa parar. Esses sinais bíblicos, eles sempre apontam para uma realidade superior. Nunca são sinais, milagres em si mesmos. Por exemplo, nós vemos em algumas igrejas
as pessoas que querem adivinhar o CPF da pessoa. Para que esse sinal aponta? Aponta para a tolice delas. Para a tolice daquele que quer adivinhar o CPF do outro e para a tolice daquele que quer que o seu CPF seja adivinhado. Para quê? Isso vai apontar para quê? Qual a utilidade disso? Não, meus irmãos, os sinais bíblicos, eles sempre apontavam para algo. Para quê? Para confirmar a palavra de Deus. Dizendo, olha, este que está falando agora é de fato o Cristo. É de fato o mensageiro de Deus. As palavras, então, os milagres, então, que confirmavam a palavra de Deus, eram sinais. Em seguida, também, eles são chamados de prodígios, porque incluem algo que é novo, algo que é inusitado, algo que não acontecia rotineiramente. Finalmente, eles são chamados de milagres, como diz Calvino, porque neles o poder, o Senhor exibe uma marca extraordinária do seu poder. Afinal de contas, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como nós lemos também aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 20. Falando dos discípulos, está dito assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Para que os sinais servem? Para confirmar a palavra. Meus irmãos, é para isso que eles servem, para uma confirmação. É por isso que eles não precisam ser repetidos. Há hoje, no mundo evangélico, a ideia insana e antibíblica de que para que a nossa mensagem seja verdadeira, ela precisa ser confirmada por novos milagres. Isso é completamente antibíblico, porque a confirmação é algo que nós damos uma vez. Por exemplo, eu chego aqui e digo assim, meus irmãos, o meu nome é William. E vocês dizem assim, prove que o seu nome é William. Confirme que o seu nome é William. Eu falo, está aqui, meus irmãos, está aqui o meu documento. É o William, você está vendo aí? Pode ver. Ah, é verdade mesmo. O seu nome é William. Aí eu chego no outro dia aqui, aí você diz assim, quem é você? Eu falo, William, eu já falei. Prove que você é o William. Eu falo, eu não preciso provar, eu já provei uma vez. Se a prova que eu dei ontem não serviu, por que eu vou provar de novo? A prova de hoje será igualmente inútil. Entenda, meus irmãos, se os milagres que Cristo realizou, que os apóstolos realizaram, que os homens de Deus na Bíblia realizaram, não são suficientes para confirmar a nossa mensagem, tampouco outros milagres que sejam realizados são suficientes. Se os primeiros milagres não são suficientes, os segundos também não serão. Os terceiros também não serão. Mas se esses sinais, eles são, os sinais bíblicos, são de fato suficientes para confirmar a palavra, nós não precisamos de outros. Nós só precisamos agora crer na mensagem que já foi confirmada por esses sinais. Se você está buscando sinais para crer na palavra de Deus, outros sinais, além dos que já estão descritos na palavra, isso provém da sua incredulidade. É porque você não acredita nessa confirmação. Porque se você acreditasse nela, você não precisaria de uma outra. Todos aqueles que buscam milagres hoje estão desprezando os milagres bíblicos. E o castigo que Deus dá para a maioria deles é que eles creem em falsos profetas, em falsos milagres e em uma falsa mensagem. Mas quanto a nós, nos apeguemos, meus irmãos, cada vez mais firme a essa palavra que nós já temos ouvidas, para que delas não nos desviemos em tempo algum, para que não incorramos no castigo que é merecedor todo aquele que despreza a Cristo e a sua mensagem. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Amém, meus irmãos? Essa é a exposição da mensagem. Eu gostaria apenas de terminar com 4 aplicações bem breves. A primeira aplicação, o primeiro ensino que esse texto nos dá de maneira muito clara, é que nós devemos ser diligentes em desenvolver a nossa salvação, em nos apegar à palavra de Deus, e nunca ao contrário. Como é que você tem sido na sua leitura bíblica? Não pode ser bíblico o cristão que não lê a Bíblia. E ler a Bíblia, meu irmão, não é uma coisa que você faz ali 5 minutos. Não. É necessária uma dedicação. E preste atenção, uma dedicação crescente. O que é que nós lemos em Deuteronômio 8:3?
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas não de uma parte da palavra, de toda a palavra. Você é cristão e você nunca leu a Bíblia inteira? Como assim? Você deixa de almoçar? Não, nunca deixa de almoçar. Você deixa de jantar? Não. Tomar café? Não. Fazer lanche? Não. Você passa 5 minutos para fazer toda a sua alimentação durante o dia? Não, 5 minutos. É impossível. Como você acha que durante 5 minutos de leitura devocional você pode alimentar a sua alma? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que possamos então, meus irmãos, nos apegar a essa palavra, lê-la, nos apossar dela, lendo a Bíblia com seriedade e diligência, todos os dias. Você não passa nenhum dia sem comer, por que você acha que pode passar um dia sem ler a Bíblia? Todos os dias, para que de maneira nenhuma venhamos nos desviar dela, mas que antes nos apeguemos cada vez mais. Em segundo lugar, nós temos a miséria daqueles que, negligenciando essa salvação, vivem deliberadamente em pecado. É o que está escrito em Hebreus 10, do 26 ao 27. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, em vez de nos apegarmos à verdade, vamos nos afastando dela e nos entregando ao pecado, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Que palavra solene, meus irmãos. Que palavra solene. Sabe o que é que vem antes disso? Aquela famosa exortação para não deixarmos a nossa congregação. Logo depois disso, ele fala aqui no versículo 23, no versículo 26 de Hebreus 10. Porque se pecarmos voluntariamente, se deixarmos a nossa congregação, se deixarmos a leitura bíblica, se deixarmos de orar, se deixarmos de andar em santidade com o Senhor, se deixarmos de obedecer à palavra de Deus, depois de conhecermos a palavra de Deus, não resta mais esperança para você. Se a luz que há em ti foram transformadas em trevas, quão grandes são tais trevas. Se esse sal não salga mais, não presta para nada. Nos atentemos, irmãos. É loucura viver em pecado e sinal de condenação certa. A terceira aplicação, nós só temos mais uma e acabamos. Nosso dever de anunciar o Evangelho. O que está escrito no versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Você ouviu a mensagem? Ouvi. Qual o seu dever primário? Me apegar a ela. E o outro dever? Anunciar essa mensagem. Essas pessoas, elas ouviram primeiramente da boca do Senhor e depois confirmaram para outras pessoas. Nós precisamos, meus irmãos, compartilhar essa mensagem. Evangelizar. A quem você tem evangelizado? Dia de sábado na nossa igreja nós temos evangelismo. Nós saímos às ruas e passamos 2 horas anunciando o evangelho para as pessoas na rua. Por quê? Nós somos melhores? Não, é porque nós ouvimos isso aqui. Depois de ouvir-nos, está sobre nós a responsabilidade de confirmar para outras pessoas. Iluminar aquelas trevas com a luz do evangelho. Como você tem estado diante da sua responsabilidade de confirmar a mensagem que você já ouviu para outras pessoas, de evangelizá-las, de exortá-las? Se nós nos apegamos à palavra, cabe a nós agora anunciá-la a outras pessoas. E evangelizar, meus irmãos, é uma das ferramentas mais poderosas, um dos meios mais poderosos de Deus preservar o crente. Aquele que está engajado no anúncio da palavra de Deus, em fazer o reino de Deus avançar, dificilmente ele vai ter tempo para pecar. Dificilmente ele vai ter tempo para se envolver com ociosidades, com briga nas igrejas. Quais as pessoas que mais arrumam briga na igreja? As que menos trabalham pelo evangelho. Quando nós nos engajamos na luta pelo evangelho, o Senhor nos preserva. Nós cada vez nos apegamos mais à palavra e temos o privilégio de também passar para os outros. A última aplicação, meus irmãos, e aqui eu encerro. Talvez, pode ser que algum de vocês ainda não
nunca negligenciou a sua salvação. Talvez pelo fato de que você nunca foi salvo. Talvez pelo fato de que você nunca creu. Mas se não temos ainda ouvido essa mensagem, nos apegado a ela com fé para sermos salvos, o que temos que fazer? Isso mesmo, o que diz lá em Marcos 16:16. Quem crê nessa palavra, no Evangelho, será salvo. Quem crê e for batizado. O que nós precisamos para ser salvos, para iniciarmos a nossa caminhada de fé? Crer no Senhor Jesus Cristo. Se arrepender dos seus pecados. Ser batizado para testemunho público da sua fé. E perseverar em santidade com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, amados. Essas não são palavras são aquelas palavras bonitas, aqueles jargões. Também não são aquelas palavras que agradam muito a nossa carne, mas são as palavras essenciais para a nossa vida. Se vocês puderem guardar somente isso, somente uma coisa, guardem isso. Jamais se desviem da palavra. Jamais se desviem de Cristo. Perseverem nisso até o fim, para que vocês sejam salvos e estejam com Cristo. Amém, meus irmãos? Amém, amados. Posso terminar com a oração?